Apesar da esperança no Oriente Médio, ainda enfrentamos muita besteira. Não precisa se preocupar, porém, pode estar acontecendo muita confusão, mas Netanyahu está aqui para ajudar você. Então, hoje, vou abordar todas as principais histórias que nos dizem respeito aqui no Oriente Médio, mas também dentro de Israel. A principal notícia é que a segunda fase do Acordo de Gaza começou após a devolução do último refém na semana passada. E para dar uma visão mais completa do que realmente está acontecendo em relação à reabertura da passagem de Rafah, quero me basear em duas análises escritas pelo comentarista político e pesquisador israelense Shlomo Filber. Porque isso não é apenas uma questão de fronteira, é um pilar central da estrutura do pós-guerra que está se formando agora, e ele analisa as questões de uma forma muito precisa. Rafah foi um dos maiores pontos de discórdia nas negociações de Israel com o presidente Trump sobre o plano de 20 pontos que ele propôs. Israel capturou a passagem e todo o corredor Filadélfia em maio de 2024. Nós fechamos, destruímos os túneis e efetivamente selamos o contrabando de armas para Gaza. No último ano e meio, as forças de defesa de Israel desmontaram os túneis de Rafik e criaram uma zona de segurança de 2 a 6 quilômetros, deixando o Hamas sitiado. Do ponto de vista de Israel, a passagem não seria reaberta até que o último refém fosse devolvido. Apesar da pressão de Washington, Israel manteve esse princípio, mas no final, Israel teve que ceder em relação à passagem. E Filber enfatiza que essa concessão veio com ganhos significativos para Israel. Israel mantém o controle de 55% de Gaza. Não há declaração do fim da guerra, e Israel preserva o direito de retornar e acabar com o Hamas e os túneis, se necessário. Também não há um Estado palestino no horizonte e nenhum retorno significativo à autoridade palestina, apenas gestos simbólicos empurrados para um futuro distante. Se eles atenderem aos requisitos, a passagem foi reaberta, mas sob condições muito específicas e restritivas. Quem entra em Gaza precisa atravessar a zona amarela controlada por Israel e passar por rigorosa triagem de segurança. Sair de Gaza será mais fácil que entrar. Israel originalmente queria que a passagem fosse aberta apenas para a saída, mas o Egito e os mediadores rejeitaram isso, vendo como uma aprovação simbólica da emigração voluntária. Enquanto isso, Filbert ressalta que Israel e os Estados Unidos constroem um grande campo de trânsito na zona amarela sob controle israelense. Gazenses triados serão transferidos para lá temporariamente. O objetivo é retirar os civis das áreas urbanas densas de Gaza, tornando as próximas etapas da campanha, incluindo a eliminação de túneis, muito mais gerenciáveis. Filber apresenta tudo isso como a fase B, o desarmamento do Hamas e a completa desmilitarização de Gaza. Nenhuma reconstrução começará até que esse processo esteja completo. Ele espera que Trump emita um ultimato ao Hamas para se desarmar em poucas semanas, não porque alguém acredite que o Hamas irá cumprir, mas para neutralizar quaisquer objeções diplomáticas. Quando as FDI voltarem para terminar o trabalho, Filber aponta algo que não está sendo discutido abertamente. A passagem está sendo aberta com uma proporção de 1:3 entre entradas e saídas. Com metade de Gaza em ruínas e sem perspectiva de reconstrução, a passagem pode atrair mais gazenses que buscam sair. Ele sugere que Israel observa silenciosamente para ver como isso se desenvolve. E ele enfatiza que o corredor Filadélfia hoje está em uma condição muito melhor do que antes da guerra. Em vez de dezenas de túneis de contrabando sob a fronteira, agora há um único ponto de entrada monitorado sob controle israelense. O que ele conclui é que isso é um risco calculado, mas não é o fim dos combates. Israel aposta na diplomacia, principalmente pela prioridade estratégica de enfrentar o Irã com apoio dos Estados Unidos. Se o Hamas não se desarmar pacificamente, as forças de defesa de Israel voltarão para completar a missão à força. Por enquanto, Filber conclui, toda a vantagem está na verdade nas mãos de Israel. Com a transição para a fase B na faixa de Gaza, a questão de como será o dia seguinte se tornou inevitável. O canal 12 de notícias de Israel informou esta semana que um novo participante está interessado em moldar o futuro de Gaza, e esse é os Emirados Árabes Unidos, os EAU. Abu Dhabi demonstrou interesse em administrar a esfera civil e sua entrada em Gaza incluiria um investimento de bilhões de dólares. Negociações entre Emirados Árabes Unidos, Israel e Estados Unidos estão em andamento, e Israel deve apoiar a iniciativa.
Os Emirados Árabes Unidos querem assumir toda a estrutura civil. Com bilhões de dólares em investimentos, como mencionei, vários bilhões seriam transferidos de imediato, seguidos por investimentos adicionais. Os Emirados Árabes Unidos pretendem assumir o controle da gestão de todos os mercados em Gaza e de sua atividade comercial. Também enviarão forças armadas para proteger os centros logísticos planejados em Gaza, junto ao pessoal de segurança emiradense. Empresas de segurança privadas americanas também operarão na faixa. Os Emirados Árabes Unidos querem adquirir de Israel todos os produtos enviados a Gaza e contratar empreiteiros israelenses. Isso vai beneficiar muito a economia de Israel, especialmente cidades e kibbutzim mais afetados pelos ataques do Hamas, principalmente em 7 de outubro. Centros de distribuição serão aprimorados e virarão centros logísticos completos, entregando produtos ao setor privado. Dentro da faixa de Gaza, um acordo entre governos está sendo elaborado e ainda precisa da aprovação de Israel. Abu Dhabi e Jerusalém trocaram minutas e Israel apoia a iniciativa. Autoridades israelenses envolvidas nas negociações afirmaram que os Emirados propõem assumir totalmente, tornando-se o patrono civil. As autoridades disseram: eles assumem riscos e querem entrar. Entre as ações do Hamas, Israel apoia isso. Isso não vai substituir o desmantelamento do Hamas ou a desmilitarização da faixa de Gaza, isso só vai fornecer uma estrutura civil liderada por um ator moderado e produtivo. E, como se fosse para provar esse ponto, enquanto tudo isso acontece, o Hamas não vai desaparecer silenciosamente, mesmo enquanto o mundo fala sobre o dia seguinte. O Hamas já está preparando o terreno para continuar operando. Gaza de dentro, das sombras, dos bastidores, exatamente onde eles prosperam. Dias atrás, a liderança do Hamas enviou um memorando interno secreto aos funcionários do governo na faixa de Gaza. Antes da chegada do governo tecnocrata, o documento apresenta orientações detalhadas sobre o que os funcionários devem ou não fazer ao lidar com membros desse governo tecnocrata. Ele explica como o Hamas seguirá controlando a administração da faixa sem que os tecnocratas percebam seu domínio total. O documento orienta os funcionários a manterem suas rotinas de trabalho normalmente. Ele proíbe explicitamente que ataquem os membros do governo tecnocrata ou seu líder nas redes sociais. Ao mesmo tempo, os funcionários recebem uma orientação clara, e eu cito: não estabeleçam nenhum contato pessoal com eles e não repassem nenhuma informação ou relatório, exceto por meio da autoridade competente. E essa autoridade competente, claro, é o Hamas. Pessoas em Gaza estão compartilhando como o Hamas está tentando esconder a presença de seus grupos armados terroristas. Em entrevistas concedidas à mídia israelense, os habitantes de Gaza descrevem como o Hamas está espalhado pelas ruas. Nem sempre de uniforme, os militantes em roupas civis circulam entre as ruínas do que restou de Gaza. Eles monitoram quem está filmando, quem está falando, quem está reclamando, quem está resistindo e quem está xingando. Hamas soa familiar. É muito parecido com o que está acontecendo agora no Irã. O Hamas tenta ocultar suas capacidades e força militar das câmeras e da opinião pública internacional. O controle do Hamas sobre a ajuda em Gaza tem sido polêmico durante toda a guerra. É assim que o Hamas mantém o controle sobre a população civil. Durante a distribuição de ajuda, terroristas do Hamas supervisionam tudo de longe. Alguns caminhões trazem ajuda humanitária e outros atendem comerciantes locais. Se não forem totalmente saqueados, a distribuição dos caminhões de ajuda é coordenada com o Hamas. Impostos e pagamentos sobre caminhões de comerciantes são aplicados e cobrados pelas autoridades do Hamas. Com o avanço rápido da segunda fase do plano de Trump, é importante lembrar o presidente americano e os líderes de Israel. O Hamas não deve ser confiado, eles vão mentir e enganar de qualquer forma para permanecer no controle. Falando do Irã, outra questão desta semana é o desmantelamento do regime dos ayatolás. Eu enfatizo o desmantelamento, não o possível desmantelamento, pois o regime iraniano será dissolvido, seja por negociações ou pela força. Isso não é uma história sem fim. Os Estados Unidos seguem enviando forças para a região, mas também buscam uma solução negociada. Enquanto isso acontecia, explosões repentinas e simultâneas literalmente surgiram em várias regiões do Irã. O Irã afirma que esses foram apenas resultados de múltiplos vazamentos de gás. Em um desses incidentes trágicos, o chefe da marinha iraniana acabou sendo a única vítima infeliz.
O Irã nega isso e afirma que não foi verificado, mas o comandante em si não foi visto desde então. Fenômenos estranhos e inexplicáveis ocorreram por todo o Irã ao longo dos anos, como aconteceu novamente esta semana. A combustão espontânea em locais estratégicos é a premissa de vários livros e roteiros de TV. Diferente do final decepcionante de Stranger Things, aqui podemos esperar uma história resolvida e uma conclusão satisfatória. Gaza e Irã não são o foco do grande evento em andamento. Preste atenção em Trump, observe suas ações, não o que ele está dizendo. Ele constantemente dá à mídia o que ela quer. Manchetes vazias, ele os manipula com perfeição. Então conecte os pontos, não as palavras. As palavras, porém, nunca são aleatórias. Elas servem para distrair, desviar o foco, confundir um público específico, dependendo do assunto. Todas as vezes. E funciona como mágica, perfeitamente. Estamos no momento decisivo do século XXI. As organizações criadas após a Segunda Guerra Mundial falharam. Quando foi a última vez que as Nações Unidas ou outros organismos internacionais, dominados por membros e ideologias marxistas e islamofascistas ao longo dos anos? Quando eles fizeram algo útil para a população mundial? A infraestrutura alternativa criada por Trump para lidar com eventos mundiais é o que ocorre aqui. Alguns vão reclamar que ele cria um mundo dominado pelo ZEO. Bem, pessoalmente, eu prefiro que não haja um vácuo no mundo, alguém vai governá-lo. Prefiro ser governado pelos Estados Unidos do que por outras opções, como Reino Unido, França e Alemanha. Todos recusaram integrar o Conselho de Paz criado por Trump, citando a presença da Rússia como motivo. Eles afirmam que a guerra da Rússia na Ucrânia, que esses países financiam em grande escala comprando o petróleo e o gás de Putin, ofende sua humanidade e moralidade. A comentarista israelense Valéria Obel escreve que esses países financiaram toda essa guerra horrível. E só no terceiro ano da invasão da Rússia à Ucrânia foram 21,9 bilhões de libras esterlinas. A insaciável sede deles por combustíveis fósseis russos, mesmo com sanções e esforços para reduzir a dependência, anula seu código de ética. Segundo Obo, a nova autoridade que Trump constrói elimina a chance deles sinalizarem virtude ao atacar Israel na ONU. Esses países pressionam pela criação de um Estado palestino na Judéia, Samaria e Faixa de Gaza. Mesmo depois de 7 de outubro, que provou o que isso significaria para Israel, onde estavam esses mesmos países antes de 1967. Eles nunca pediram a criação de um Estado árabe até a Guerra dos 6 Dias. Trump deixou claro seu desprezo pela Europa porque ele entende o que eles se recusam a enxergar. A Europa está acabada. Tenho certeza de que você também já ouviu falar do chamado Doutor de Gaza, que o New York Times deixou escrever 2 artigos de opinião anti-Israel. Segundo o ONG Monitor e as Forças de Defesa de Israel, ele foi revelado como coronel da organização terrorista Hamas. Uma foto mostra o Dr. Hossam Abu Safia, com o uniforme camuflado do Hamas, em reunião com membros da elite do grupo. Isso levanta questões sobre como grupos terroristas usam instituições civis na guerra e como organizações ocidentais de direitos humanos e mídia colaboram com eles. O New York Times o destacou porque ele é médico, mas ignora os relatos de que médicos em Gaza assassinaram um refém e que a chamada equipe médica de Gaza abusou de outros reféns. Você pode ler sobre isso online, mas quero destacar outro aspecto dessa campanha de propaganda. Ao analisar esse incidente em uma plataforma de IA, percebi algo revelador. Quando perguntei sobre o Dr. Abu Safia e as revelações sobre suas conexões com o terrorismo, o sistema imediatamente adicionou um aviso de que as informações vinham principalmente de fontes israelenses, nunca mencionando a foto, condicionando a validade da exposição. Mas quando perguntei sobre outra questão que é frequentemente discutida na mídia, como o número de vítimas em Gaza durante a guerra, números que vêm diretamente de órgãos controlados pelo Hamas. A plataforma apresentou esses números como fatos incontestáveis, sem qualquer ressalva. Essa assimetria fala por si só. Se dados de Israel exigem aviso, mas informações do Hamas são tratadas como neutras e confiáveis. Está claro que existe um viés que sabemos estar enraizado na política, então a IA está sendo programada com viés político? Bem, pode ser, mas afinal é um algoritmo matemático que expressa suas respostas com base no conteúdo pelo qual passa.
Infelizmente, pelo puro volume e quantidade de negatividade, Israel está em clara desvantagem. A mídia realmente mantém um viés quando se trata de reportar sobre Israel. Eu mencionei o New York Times várias vezes e todos nós estamos familiarizados com o viés da grande mídia. Mas até veículos conservadores como o New York Post, que não é considerado anti-Israel de forma alguma, trazem manchetes como esta. Israel supostamente mata 32 em ataques aéreos em Gaza, enquanto mira o Hamas por violar sistematicamente o cessar-fogo. O fato é que o Hamas segue violando o cessar-fogo, armazena armas em áreas civis e realiza ataques por túneis contra as forças israelenses, que então revidam para eliminar a ameaça. Esse deveria ser o foco da manchete. Os veículos de mídia, porém, continuam usando títulos enganosos para atrair você e assim ganhar mais dinheiro com cada visualização. Mas não é só a mídia, existe um esforço coordenado para deslegitimar Israel. Esse viés não existe isoladamente, faz parte de um esforço muito maior para moldar como Israel é percebido, especialmente pelos jovens. A Enciclopédia Britânica, por gerações considerada o padrão ouro de informação confiável, chegou a esse ponto. Um grupo jurídico britânico revelou recentemente que a Enciclopédia Britânica praticamente apagou Israel de sua plataforma educacional infantil, a Britannica Kids, reescrevendo de propósito uma história falsa para crianças como se fosse verdade. De acordo com a organização Advogados do Reino Unido por Israel, várias entradas rotulam toda a área entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo simplesmente como Palestina, sem nenhuma menção ao Estado moderno de Israel. Os mapas do site mostram Israel e áreas da Autoridade Palestina como Palestina, criando, segundo o grupo, uma imagem em que Israel não existe. O grupo afirma que a britânica usa indevidamente o termo Palestina para épocas em que o nome não existia. Eles observam que o termo Síria-Palestina foi introduzido apenas após a revolta de Bar Kokhba, no século II, e aplicá-lo a eras bíblicas distorce o registro histórico. Caroline Turner, diretora da organização, alertou que os materiais podem apresentar narrativas políticas atuais como fatos históricos. Ela solicitou correção urgente das entradas e mapas para evitar que crianças sejam induzidas ao erro sobre a história do Oriente Médio. E então houve esse evento em Barcelona. Um grande evento de solidariedade com a Palestina lotou uma arena com milhares de pessoas, entoando slogans como "do rio ao mar". Telões exibiam mapas de Israel rotulados inteiramente como Palestina, retratando os israelenses como ocupantes temporários. O filho de um terrorista condenado foi aplaudido no palco, e o técnico de futebol Pep Guardiola estava lá de cafia declarando: "Eu estou com a Palestina". Judeus locais alertam para o aumento do antissemitismo na Espanha, incentivado pelas autoridades da cidade. Então, ao juntar tudo isso, a mídia tendenciosa e as plataformas de IA que tratam informações de Israel como suspeitas e do Hamas como fatos. A Enciclopédia Britânica, reescrevendo a história para crianças, e arenas europeias, torcendo por um mundo sem Israel. Você começa a ver o quadro completo. Isso não é algo aleatório ou acidental, mas sim uma campanha coordenada, cultural, política e tecnológica para negar a própria existência e legitimidade do Estado de Israel. E a menos que denunciemos isso, a menos que exponhamos isso, essa narrativa se torna a lente padrão pela qual a próxima geração entende o Oriente Médio e entende a nós. A mídia ocidental e várias ONGs de esquerda não agem por real preocupação com direitos humanos ou salvar vidas. Tudo o que você precisa fazer é observar como eles respondem ou deixam de responder a outras atrocidades ao redor do mundo. Porque quando as vítimas não têm ligação com Israel, a indignação deles de repente evapora. Desde a última onda de manifestações no Irã, o regime executa médicos e enfermeiros apenas por tratarem manifestantes feridos. E o que os Médicos Sem Fronteiras, um dos grupos de direitos humanos mais barulhentos, disseram sobre isso? Uma única frase tímida: "Não estamos autorizados a realizar atividades além do escopo de nossos projetos focados em comunidades marginalizadas no Irã". É isso. Como declarou o Ministério das Relações Exteriores de Israel, não houve condenação nem urgência moral. Apenas uma ressalva burocrática de uma organização que nunca hesita em acusar Israel dos piores crimes imagináveis. Se não for Israel, não ligam. Com que rapidez estavam nas ruas, sinalizando virtude e condenando os atos de autodefesa de Israel.
Com que rapidez eles estavam avaliando cada movimento, cada ataque que Israel fez agora? Silêncio. Sem editoriais preocupados, sem itens de comparação, sem fotos comoventes e artigos. Nenhuma ONG criticando ou levantando estatísticas, nenhuma resolução da ONU, nenhum líder europeu alertando, expressando preocupação. É exatamente isso que vemos em partes da esquerda israelense. Eles se alinham justamente com os grupos que se recusam a condenar a brutalidade assassina do Hamas e as atrocidades que estão cometendo em Gaza. Ao invés de encarar essa realidade, eles focam sua indignação na autodefesa de Israel. Ações tornadas necessárias por uma organização terrorista que passou 20 anos construindo um império militar subterrâneo projetado para se esconder atrás de seus próprios civis, maximizar as vítimas e usar a opinião internacional como arma, como mais uma camada de sua própria proteção. E isso funciona. Israel se tornou alvo de um coro de idiotas úteis que o pressionam a parar no meio da operação, para recuar e permitir que os terroristas sobrevivam e mantenham seu governo opressor. Uma voz moralista da esquerda israelense alertou santimoniosamente que nossos netos enfrentarão as consequências do que fazemos hoje. Mas ele e outros parasitas condescendentes nunca pensaram na alternativa mais assustadora. O que nossos netos enfrentariam se não tivéssemos reagido? Pessoas como ele precisam de lembretes constantes do que estávamos lutando naquele dia. Eles precisam lembrar da brutalidade que enfrentamos. O tipo de inimigo que, com orgulho, mirava em civis Silvit e construiu toda uma máquina militar debaixo de escolas, hospitais e casas de civis. A história está cheia de momentos em que as democracias entendem que a sobrevivência, às vezes, exige escolhas terríveis e inevitáveis. Ninguém na Grã-Bretanha ou França questionou a moralidade de bombardear Dresden ou realizar ataques em massa nas cidades nazistas. Poucos nos EUA achavam desnecessário usar bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Nenhum deles se incomodou com as ruínas deixadas nas cidades de seus inimigos. Todos eles entendiam que, se não agissem de forma decisiva, seus próprios filhos e netos viveriam sob a tirania fascista. A única diferença é que nossos filhos nem estariam vivos. O mesmo princípio vale aqui. Se não conseguirmos desmantelar completamente a infraestrutura jihadista que o Hamas construiu ao longo de 20 anos, tanto a rede física quanto a ideológica. Então, nossos netos não estarão debatendo moralidade no conforto de estúdios, eles estarão vivendo o destino que os yazidis, os cristãos e tantas outras minorias do Oriente Médio sofreram, sendo massacrados, escravizados ou expulsos de suas casas pelo mesmo tipo de fanatismo. Essa é a verdadeira equação moral, e fingir o contrário é absoluta cegueira moral. Em Israel, estamos entrando em um ano eleitoral que acontecerá, no mais tardar, até o final de outubro. Então, a guerra ideológica e política está se formando. Apenas algumas semanas após o início da guerra, a solidariedade inicial que o país experimentou se desfez e o movimento de protesto voltou a atacar o governo, exigindo sua renúncia e convocando eleições. Israel teve duas narrativas políticas distintas nos últimos 2 anos. Uma, incentivando a vitória total, apoiando os soldados e pedindo ao governo que continue a guerra até a vitória total, que incluirá a libertação dos reféns, e a outra, colocando o sofrimento dos reféns no centro das atenções, transformando o tema e a identificação emocional em uma arma política contra o governo e colocando-os no centro da conversa nacional. Entrevistas, reportagens, transmissões ao vivo da praça e de Kaplan com manifestações todos os sábados à noite. Esse foco nos reféns tinha uma dimensão política clara. As famílias eram incentivadas a atacar o governo e havia uma exposição seletiva. Famílias contra o governo recebiam microfones, os apoiadores não. Havia outro motivo para escolher a narrativa dos reféns. A esquerda acreditava que a tragédia dos reféns em Gaza nos acompanharia por anos e que seria uma ferida aberta. Essa escolha acabou sendo um erro. Todos os reféns foram devolvidos e a mídia perdeu sua narrativa central. Sem reféns, sem famílias de reféns, sem transmissão da praça. O principal argumento da esquerda contra o governo sumiu e, na semana passada, criaram outro problema. O governo é responsável pela violência vivida e pelo comportamento violento nas comunidades muçulmanas em todo Israel.
A esquerda se juntou aos cidadãos árabes em uma manifestação em Tel Aviv, não em nenhuma das cidades ou municípios árabes. Veja bem. E ao lado dos políticos e da população que nunca condenaram o Hamas e nunca disseram uma palavra em favor dos reféns israelenses. Isso talvez funcionasse se estivéssemos em 1993. Naquela época, muitos israelenses acreditavam na paz com a OLP e até mesmo em concessões territoriais. Muitos de nós alertaram contra confiar. Nós alertamos para tomar cuidado com o que os muçulmanos estão dizendo. Mas a maioria das pessoas aqui só percebeu os perigos sobre os quais foram alertadas depois da tragédia de 7 de outubro. A maioria de nós agora é contra qualquer controle árabe e, como disse o primeiro-ministro, nenhuma presença independente da OLP entre o Rio Jordão e o mar. E enquanto a esquerda aqui está envolvida em seu habitual e inútil sinal de virtude com os muçulmanos em casa, o governo de Israel está avançando em cooperações com países muçulmanos no cenário global e, em algumas áreas, mais rápido do que nunca. Israel e Azerbaijão assinaram esta semana um memorando de entendimento sobre inteligência artificial no gabinete do primeiro-ministro em Jerusalém. É mais um passo na tentativa de Israel de se posicionar como líder mundial em IA, um dos principais objetivos do primeiro-ministro Netanyahu. Isso ocorre após a declaração conjunta sobre IA feita no mês passado com os Estados Unidos. O acordo com o Azerbaijão visa aprofundar a aliança estratégica entre os países com tecnologia avançada. A parceria terá foco em infraestrutura de supercomputação, aplicação de IA em setores civis críticos, desenvolvimento de capital humano e lançamento de iniciativas de pesquisa conjuntas. Então, mesmo enquanto o sistema político aqui se prepara para um ano eleitoral e a mídia faz o que sempre faz, dividindo o país, primeiro-ministro Netanyahu, bem, ele está aqui para ajudar. Veja a tendência mais recente do TikTok para entender. Ele foca nas necessidades do país e no futuro, formando parcerias estratégicas de longo prazo para moldar a próxima década. Bem, espero que tudo isso esteja te dando algumas ideias sobre os acontecimentos. Junte-se a mim novamente na próxima semana para decifrar o que vai acontecer entre agora e lá. Eu sou Daniel Siman. Obrigado por assistir diretamente da JNS TV aqui em Jerusalém, Israel.